Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje gostaria de meditar com você a respeito de propósitos, a respeito de pessoas. Circula por aí uma ideia de que Deus ele une propósitos e não pessoas. Mas será que isso realmente é verdade? Será que realmente isso captura toda a verdade? Sim, queridos, Deus ele tem propósitos eternos, isso é verdade. E ele orquestra conexões para cumpri-las. Contudo, a Bíblia revela um Deus profundamente interessado nos relacionamentos e na unidade entre pessoas. Veja, por exemplo, lá em Amós, capítulo 3, verso 3. Olha qual é a questão que Amós ele traz. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A caminhada conjunta, queridos, ela exige acordo, uma base comum. Isso aplica a amizades, isso se aplica a casamentos e a unidade da igreja. Deus ele se importa com quem nos unimos. Ele uniu Adão e Eva. Jesus ele orou pela unidade dos discípulos lá em João 17. Paulo ele descreveu a igreja como um corpo unido lá em 1 Coríntios 12. Deus claramente une pessoas. Por isso, reduzir tudo a propósito pode nos levar a ver as pessoas como meros instrumentos descartáveis quando o propósito ele mudar, ou quando o propósito ele muda. Mas Deus ele valoriza, queridos, o indivíduo. Ele nos criou para comunhão. Muitas vezes o propósito de Deus é a própria união. É a própria união. O amor mútuo, a edificação das pessoas em Cristo. Tudo isso, às vezes, é o propósito de Deus entrelaçado a tudo isso. Então, um propósito divino compartilhado, sem dúvida nenhuma, fortalece os laços. Casais que servem juntos, amigos que se apoiam na fé, irmãos colaborando no reino, todos experimentam uma conexão mais profunda. O propósito dá um norte à união. Isso é um fato. Talvez a forma mais equilibrada de pensar nessa sentença que eu apresentei para você no início seria da seguinte forma: Deus une pessoas que estão em acordo com Ele e entre si, capacitando-as a cumprir seus propósitos juntas. Ele valoriza tanto o quem quanto o para quê. Os relacionamentos que Deus forma são importantes em si mesmos e também veicula para seus planos. Valorize, queridos, as pessoas que Deus colocou em sua vida. Você já parou para pensar quais são as pessoas que cercam você? Quem são as pessoas que estão em torno de você? E você tem valorizado essas pessoas que estão em torno de você? Ou você simplesmente olha para elas como instrumentos? Ou simplesmente você olha para elas como benefícios para a sua própria vida? Valorize, queridos, as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. A sua família, as autoridades que tem colocado ao seu redor. Valorize essas pessoas. Busque juntos um acordo nele e descubram os propósitos que ele tem para você como unidade. Então busque, continue caminhando dentro do seu casamento, valorizando o seu esposo, a sua esposa, valorizando os seus filhos, valorizando a sua igreja, a sua comunidade de fé. Porque Deus, queridos, ele une propósitos, sim, é verdade, mas ele une também pessoas. Ele une pessoas para cumprir um propósito. Então, quando a gente está unido a pessoas numa mesma visão, nós conseguimos cumprir melhor com um propósito que às vezes é comum. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por esse ensinamento. Tu sabes, Pai, aquilo que nós precisamos fazer. O Senhor nos criou com um propósito. Nos ajude a cumprir o propósito para o qual o Senhor nos criou. E quão importante, Deus, é andar junto de pessoas que têm o mesmo propósito, é andar junto de pessoas do qual nós possamos nos unir para cumprir um propósito. Nos ajude, Senhor Deus, em nome de Jesus, a andar junto com pessoas, Deus, a nos unir a pessoas que têm uma mesma visão, Senhor Deus, para cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, para poder facilitar a caminhada, Senhor Deus. Nos ajuda a ter essa visão, nos ajuda a ter esse discernimento, Deus, essa capacidade de perceber tudo isso. Ó Deus, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.